Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Paulo Reality, exclusivamente dos estúdios em São Paulo, com mais um programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa de temas fortes que vão impactar você. E hoje o programa está bombando. Infelizmente, temos que trazer à luz da mídia alguns temas fortes, alguns temas que são relacionados ao cotidiano e das coisas que acontecem na nossa sociedade. Hoje vamos falar das mazelas da humanidade. As mazelas da nossa sociedade. As coisas ruins que vêm acontecendo por conta da pandemia, por conta da criminalidade, por conta do desemprego e da vida precária que o brasileiro vem passando todos os dias. Temos o Bob, o nosso animalzinho de estimação. Temos o nosso campeão do UFC, para deixar esse programa um pouco mais leve. Dois companheiros nessa grande batalha, que é levar para o senhor e para a senhora uma grande informação. Então não mude de canal, fique até o final. Só vou dar um recadinho no nosso apoio cultural, já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. As mazelas da sociedade. Pedro Paulo, por que trazer à luz da mídia grandes mazelas? Nós, como brasileiros, nós, como patriotas, precisamos nos ajudar, precisamos levar a outras pessoas a nossa solidariedade. Ah, Pedro Paulo, mas eu sou solidário. Sim, o senhor e a senhora pode ser, mas existem muitas pessoas que não são, que precisam ser impactadas com determinadas matérias para ver se sensibiliza e se torna um ser humano melhor. Não queremos aqui jamais trazer informações desconexas ao senhor para provocar brigas dentro de casa, mas precisamos mostrar como vivem muitas pessoas na nossa sociedade. Morar nas ruas, uma história que se multiplica em São Paulo, muito forte. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Mônica prefere dormir nas ruas a ter que buscar um abrigo público onde tem medo de conviver com dependentes químicos ou pessoas potencialmente violentas. As filhas também acompanham a mulher na busca por materiais recicláveis, atividade que rende à família entre R$20 e R$30 por dia. Eu levo as meninas, né, nos poucos dias de aula que elas estão tendo, né, na pandemia agora, que não está tendo todo dia. E aí, no final do dia, quando eu, né, depois que vem da escola, que almoçou, que já fez as coisas do dia a dia, eu vou, né, e vou reciclar junto com as minhas filhas. A história de Mônica e as filhas está se tornando mais frequente em São Paulo, onde o desemprego e o alto custo de moradia fizeram muitas famílias ficarem sem teto. A gente vive uma crise de moradia muito devastadora, né? Que atingiu muitas pessoas durante a pandemia, né? Então já é uma coisa que vem de alguns anos das pessoas comprometerem a maior parte da sua renda com o aluguel, né? Com a moradia.
A poucos quarteirões da Praça da República, uma igreja evangélica distribui cerca de 800 cafés da manhã, o dobro do número entregue antes do início da pandemia. O número, a cada dia, você pode perceber, é um número gritante. Cada dia. Hoje, a gente vai servir aqui hoje quase 1000 cafés. Então, são homens, mulheres, crianças, famílias inteiras vindo para as ruas. Ou seja, uma situação terrível. Sem números oficiais, ONGs alertam que a pandemia acelerou o aumento de pessoas em situação de rua e provocou uma mudança no que diz respeito ao perfil tradicional dessa população. Agora há mais famílias e mais mulheres sozinhas com filhos. Eu não vou achar normal! Em absoluto! Crianças, famílias inteiras morando na rua. Precisamos ter compaixão. O nosso país precisa ser cercado de pessoas boas, de pessoas que honrem as outras pessoas. Não só olhem para o próprio umbigo. Quando eu vejo uma matéria dessas, onde existem crianças sofrendo, chorando, morando na rua, isto é inadmissível, é vergonhoso, é patético, não tem palavras para definir tamanha barbárie. Ah, Pedro Paulo, mas é uma barbárie? Sim, são as grandes mazelas da sociedade, são as grandes barbáries do nosso cotidiano, que nos traz reflexões malditas! Aonde vamos parar? Existem pessoas vivendo em condições precárias. Numa das maiores cidades do mundo, em São Paulo. Ah, Pedro Paulo, você fala de São Paulo? E nos extremos do Brasil? E aonde fica mais difícil? Nos sertões, aonde a comida não chega, aonde o salário é escasso, existe uma escassez de tudo. Segurança pública. Sim, porque o nosso Nordeste é uma denúncia aqui. A roubalheira tá comendo solta! Solta! Você não pode mais passear no Nordeste. Existem lugares do país que os roubos acontecem frequentemente. É um assalto atrás do outro. E ninguém faz nada. 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 Ah, tá fazendo circo? Não, não estou fazendo circo. Não é um espetáculo. Eu faço isso para que chegue numa autoridade, alguém que possa fazer alguma coisa, se sensibilize com essas matérias de gente em grandes metrópoles morando na rua. Pedro Paulo, por que falar disso? Porque tem gente sentada em cima do dinheiro, tomando champanhe Chandon, andando de iate, gastando, e o povo passando fome. Por isso hoje eu tô 1000 votos, falando das mazelas da sociedade. Querido, querida, eu não quero trazer momentos de tristeza para ninguém, não quero ser um portador de notícias desfavoráveis, não quero ser um portador de notícias ruins, mas eu preciso, já que Deus me deu a oportunidade de estar num veículo de comunicação para milhares de pessoas, falar as verdades da sociedade brasileira, falar as verdades de um país que sofre, que geme, que chora, que passa fome. Se eu não falar, se eu me calar aqui,
prefiro morrer hoje! Como assim, Pedro Paulo? Porque eu sei que pessoas como eu têm muitas poucas oportunidades em veículos de comunicação. Eu sei que pessoas como eu deslumbraram um sonho de falar para milhares de pessoas é praticamente impossível. Por isso hoje trazemos à luz da mídia as mazelas da sociedade. Rodrigo Braga, meu companheiro de estúdio, juntamente com o Bob, vamos deixar o programa mais leve. Bob e o nosso grande campeão de UFC. Senhor e senhora, temos essas energias. Me ajuda aí, ô! As grandes energias que vão levar o nosso programa a patamares incalculáveis, porque trazem as crianças para perto de nós. Ah, Pedro Paulo, mas um cachorro, sim, um guardião, um cachorrinho que observa o estúdio, observa as pessoas de casa, que nem os Thundercats, ele tem a visão além do alcance. Rapaz! E é uma coisa muito bacana. Vamos lá. Mulher, 3 filhos. A mulher com 3 filhos morre recentemente em incêndio em Barueri. Muito trágico, muito triste. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Sofrimento nas ruas de Barueri. A cidade da Grande São Paulo virou cenário de dor após uma mulher e os 3 filhos serem mortos durante um incêndio de grandes proporções em uma indústria de reciclagem. As vítimas foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros em um dos galpões da empresa. Nós sabemos que o incêndio se deu início na indústria, fica na parte superior, que era a indústria de produtos químicos. Com o vazamento desses produtos químicos, líquidos inflamáveis, esse incêndio se debelou para a empresa de baixo, que era a empresa de plásticos. O incêndio teve início por volta das 11 horas da manhã de quinta-feira e gerou uma grande nuvem de fumaça tóxica preta que atingiu parte do município. Moradores relataram diversos estouros à medida que o fogo se espalhava por outras casas. Então, eu estava de cima da minha máquina, aí daqui a pouco só vi a descida, né? Aí eu vi aquele fogaréu descendo e já os fios estourando, aqueles estouros. Eu falei para os caras, não, sai fora que o negócio vai ficar feio, entendeu? Aí só deu tempo mais correr, graças a Deus saiu todo no indo de boa, entendeu? A Prefeitura de Barueri emitiu um alerta à população por conta da inalação da fumaça tóxica. As informações são da Agência Brasil. Estes incêndios são fatos que acontecem todos os dias. Esses incêndios são praticamente tragédias anunciadas em todos os lugares do nosso país e do mundo. Estes incêndios são tragédias anunciadas no país inteiro, digo além, no mundo todo. O que me comove, o que me deixa angustiado, é saber que uma senhora, uma mãe de família, com seus 3 filhos pequenos, são queimados, mortos, assassinados, numa tragédia anunciada. Porque sempre, por trás desses grandes incêndios, existem os seus culpados. Como assim, Pedro Paulo? Grandes empresas pecam nas manutenções, pecam por não chamar o corpo de bombeiros para fazer as coisas certas, que é, ou seja, vou explicar para o senhor. Quando a pessoa tem um estabelecimento, uma empresa grande, é chamado o corpo de bombeiros para fazer uma avaliação do local periódica, para ver se esse local está apto ou não para funcionamento. E muitos estão com a licença vencida. Não sei se é o caso dessa empresa, mas são tragédias anunciadas. Precisamos ter parâmetros morais
Precisamos mudar o comportamento da sociedade brasileira e se importar com os nossos pequeninos, com as nossas crianças que precisam do nosso carinho e amor. O programa tá bombando, não mude de canal. Estamos com o Bob. Bob! Sempre com o Bob e sempre com o lutador de UFC para deixar o programa mais leve. Não que seja palhaçada aqui, não é palhaçada. É um programa sério. Mas temos os nossos guardiões. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É inadmissível falar de crianças que queimam em incêndios, falar de crianças que são mortas por seres monstruosos. Não gostaria de ver estas notícias nos nossos jornais. Não gostaria. Não gostaríamos de ser portador de palavras mal proferidas. Não gostaríamos de ser portadores de palavras de luto ou de tristeza, mas precisamos sim trazer à luz da mídia coisas pertinentes que acontecem no nosso dia a dia. Ah, Pedro Paulo, mas só notícia ruim? Não, tem muita notícia boa, tem muitas coisas legais acontecendo e nós precisamos falar também. Esse programa é um programa eclético, falamos sobre tudo. Queria falar também hoje das nossas redes sociais. Olha, o senhor e a senhora que está em casa, acompanhe pelo Instagram, siga no Instagram, dá essa força aí pro programa, pro apresentador, @PedroPauloReality, ou pelo Facebook, ou pelo nosso canal do YouTube, que é o King Reality Show. Lá tem todas as matérias, todos os vídeos, todos os programas Chutando o Balde, que são dezenas de programas, que vão com grandes matérias jornalísticas, com histórias fortes, que vão impactar você. Siga, compartilhe, fale com os amigos, porque esse é um programa para a família brasileira, para todos. E se preparem, porque a tampa da chaleira, literalmente, vai voar. Olha, o nosso grande campeão do UFC, que vem trazendo a segurança. O nosso cachorrinho Bob, que vem trazendo também um apoio. Todo prateado, todo formado na beleza. Bob, nosso companheiro de estúdio, que vai nos ajudar a trazer as crianças para perto de nós. Me ajuda aí, ô! As crianças são o nosso porto seguro, porque serão o nosso alicerce do amanhã. E queremos eles sempre juntos de nós, todas as crianças. É isso aí, Rodrigo Braga. As mazelas não são única e exclusivamente coisas do brasileiro. Acontecem nos maiores países do mundo, principalmente na terra do tio Sam, nos Estados Unidos. Nova Orleans, às escuras, com mais um furacão. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Nova Orleans às escuras. Este foi o resultado da passagem do furacão Aida, que atingiu o estado da Louisiana no domingo. A tempestade deixou a cidade de Nova Orleans sem energia elétrica.
O apagão afetou mais de 1 milhão de habitantes. Pelo menos uma pessoa já perdeu a vida desde que os ventos fortes atingiram a região sul dos Estados Unidos. Imagens de câmeras de segurança mostraram o antes e o depois da passagem do furacão pela cidade. Aida chegou no domingo à tarde às costas da Louisiana como furacão de categoria 4, mas poucas horas depois foi rebaixado para a categoria 1. O Centro Nacional de Furacões afirmou que Aida criou uma situação de perigo de morte e fez um apelo por medidas necessárias para proteger vidas e propriedades. Na cidade de Jean Natif, ao sul de Nova Orleans, a prefeitura descreveu a situação como uma devastação total e catastrófica pelas águas. O presidente americano Joe Biden afirmou que Aida é uma tempestade que ameaça vidas e segue devastando tudo com que faz contato. O potente furacão avançou por Nova Orleans 16 anos após a passagem devastadora do furacão Katrina pela cidade. Na época, a tempestade provocou a inundação de 80% da cidade americana, deixou 1.800 mortos e bilhões de dólares em prejuízos. Tem coisas que são além da nossa capacidade humana. Ou seja, os furacões, infelizmente, são incontroláveis. A natureza proporciona esse evento que, de forma avassaladora, acaba com muitas vidas e com muitos lugares. Só que, infelizmente, algumas pessoas débeis mentais que soltam balões em tempos de seca ou em qualquer tempo, acabam com a nossa natureza, provocam incêndios terríveis que matam animais e pessoas e não estão nem aí. É o caso do grande incêndio no Parque do Juqueri, que é afetado por um balão. Um balão solto por um criminoso provoca esse incêndio. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Mais da metade dos 2.000 hectares de área protegida do Parque Juqueri, em São Paulo, foi arrasada após o incêndio que começou no domingo. Na terça-feira, autoridades calculavam o prejuízo das chamas que começaram após a queda de um balão de vela ilegal. O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Major Marcos das Neves Palumbo, confirmou que o fogo foi controlado com o esforço de mais de 200 bombeiros e brigadistas. Mais de 50 horas atuando. No primeiro dia nós tivemos mais de 200 brigadistas, no segundo dia também. E hoje nós estamos com cerca de 100 entre brigadistas, 30 do parque e 75 do Corpo de Bombeiros. Grandes focos de incêndio haviam sido controlados na tarde de terça-feira, mas as equipes prosseguiram com os trabalhos para evitar que as chamas ganhassem nova força. Ao menos 8 animais foram resgatados. O bioma cerrado ele é constituído principalmente de pequenos répteis, aves, mamíferos, e a Polícia Ambiental, juntamente com a guarda do parque, atenderam a 8 animais que foram resgatados. Palumbo disse que até o momento não foram registrados grandes danos à fauna do parque. Este é o último fragmento de cerrado na região metropolitana de São Paulo. A área de conservação do Parque Juqueri foi criada em 1993 entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha. É muito desrespeitoso. Não solte balões. É um assassinato contra a nossa natureza e a sociedade. Covid-19 mata mais de 4 milhões e meio de pessoas pelo mundo. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente!
Mais de 4,5 milhões de pessoas morreram vítimas da Covid-19 desde o começo da pandemia. A AFP fez um balanço nesta segunda-feira com base em dados oficiais. No total, 4.500.620 pessoas morreram da doença desde que o coronavírus foi descoberto na China em dezembro de 2019. Hoje são registradas 10 mil mortes todos os dias no mundo. O número é muito inferior ao recorde global alcançado em janeiro de 2021, com uma média de 14.800 mortes por dia, mais 30% superior aos números de julho, de 7.800 óbitos diários. Os Estados Unidos lideram mais uma vez a lista de países com a média de mortes mais alta nos últimos 7 dias, com 1.290 falecimentos. No momento, o país enfrenta uma onda relacionada com a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia em abril passado. Esta nova cepa está agora presente em quase todos os países do mundo. Os Estados Unidos também são o país mais atingido pelo vírus desde o início da pandemia, com mais de 637 mil mortes. Em seguida estão Brasil, passando de 579 mil mortes, e Índia, 438 mil. É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade e misericórdia, tenha piedade de nós em tempos difíceis, em tempos pandêmicos, em tempos que acontecem coisas que matam milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. Por isso, eu digo ao senhor e à senhora, vamos prosperar o amor. Eu e Bob, o nosso querido campeão do UFC. Olha que gostoso, olha, é um carinho muito gostoso. Tá certo que eu ajudei ele a vir até aqui, né? Mas ele veio. Olha, queria agradecer você, sempre acompanha o nosso programa. Nós estaremos aqui sempre, eu, o Rodrigo Braga, o campeão do UFC, e o Bob com o programa Chutando Balde. Deus abençoe, fiquem com Deus.